Centro Espírita Altivo Porfírio. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Estamos retornando o ano de 2024 com as nossas lives. Sempre inicialmente nós estudávamos as parábolas de Jesus, do nosso irmão, sob a análise do nosso irmão Caibá Chuta. Depois passamos a estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, assim que terminamos a obra do Caibá. E como terminamos o Evangelho segundo o Espiritismo, retornamos às parábolas de Jesus. Estudaremos então o livro Parábolas e Ensinos de Jesus, do nosso Caibá Chuta, todos os domingos às 9 horas da manhã. Apesar da live, as pessoas podem vir e devem vir participar, por causa da nossa informalidade, né? Há uma certa informalidade em nossa live. Então a presença aqui é muito importante para nós, porque nos estimula ainda mais a discutir o assunto e todos nós aprendemos mais pertinho do outro, com as perguntas feitas, com as colocações feitas. Então a Dilane vai ler o Evangelho, nós vamos fazer a prece e eu vou apresentar o livro para vocês e começarmos o estudo desse magnífico livro. Que Jesus nos abençoe a todos. É o capítulo 6, o Cristo Consolador, o item 2. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de entes queridos, encontram sua consolação na fé no futuro, na confiança, na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Entretanto, sobre aquele que nada espera após esta vida, ou simplesmente duvida, as aflições tornam-se muito mais penosas, e nenhuma esperança vem diminuir o seu amargor. Eis o que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis fadigados, e eu vos aliviarei. Jesus, no entanto, colocou uma condição para a assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que ele ensina. Seu jugo é a benevolência a essa lei, mas esse jugo é leve e essa lei é suave, já que impõe como dever o amor e a caridade. Pedimos ajuda a Jesus, pedimos a Deus, acima de tudo, permissão para estar iniciando os estudos nesse horário da manhã de domingo. Pedimos ajuda aos espíritos, guia os trabalhadores dessa casa, ao seu altivo, a Dona Lourdinha, às irmãs queridas. Pedimos ajuda ao espírito patrono Caibá, que nos ensina, que nos dê entendimento das palavras que aqui foi lida. Peço por todos nós, encarnados e desencarnados. Peço pelos ouvintes, peço entendimento. Peço a Jesus e a Deus, acima de tudo, a permissão para iniciar. Que assim seja. Graças a Deus. Então,
Em nome do amor de Deus, do amor de Jesus, do nosso amor, Lourdinha, iniciamos os estudos nesta casa de amor. Vamos lá. Então, como dissemos, parábolas e ensinos de Jesus, do Caibá Schutel. Eu vou ler aqui a orelhinha do livro para a gente saber quem é Caibá Schutel, onde ele nasceu, quando ele nasceu, em que época. Século XIX, né? 22 de setembro de 1868. Foi quando Caibá nasceu, na cidade do Rio de Janeiro. Então vamos lá. Caibá Schutel nasceu no dia 22 de setembro de 1868, na cidade do Rio de Janeiro, 11 anos depois de o lançamento de O Livro dos Espíritos, que ocorreu no dia 18 de abril de 1857, em Paris, França. Aí vocês vejam que o espírito, quando vem com uma missão, quando ele está preparado, o espírito maduro, logo após o lançamento do Livro dos Espíritos, ele nasceu 11 anos depois e logo depois passou a ser um grande divulgador da doutrina espírita. No Rio de Janeiro, praticou em diversas farmácias e aos 17 anos se transferiu para o estado de São Paulo, exercendo sua profissão nas cidades de Piracicaba, Araraquara e em Matão, a partir do ano de 1896. Em Matão é que sua vida começaria a ter uma nova visão. Foi nesta cidade que lavrou suas grandes obras e deixou registrada a sua história. Então, o nosso irmão Caibá, Carmen, que você chegou agora, ele nasceu no Rio de Janeiro, né? 11 anos depois do lançamento do Livro dos Espíritos. Ele era farmacêutico, depois ele se transferiu para São Paulo com 17 anos. E lá ele exerceu sua profissão em Piracicaba, na cidade de Piracicaba, Araraquara e depois Matão. Eu tenho um amigo que mora lá em Piracicaba. Ele ligou para mim essa semana. Se ele estiver nos ouvindo, que o Orlando receba aí o nosso abraço. No dia 27 de fevereiro de 1898, já com 30 anos, né? De 68 para 98, já estava com 30 anos. Caibá Schutel foi eleito vereador, junto com outros 5 edis. A eles coube a prerrogativa de instalar o município. Uma vez instalado, Caibá foi eleito seu primeiro intendente geral do município de Matão, cargo atualmente exercido pelo prefeito. Eu não sabia disso, hein? E olha que eu já li esse livro algumas vezes, a gente sempre pula a orelhinha, né? Então tá aqui. Ele que fundou o município, está bem na orelha do livro. Ele está olhando a orelhinha. A orelhinha do livro. Está na orelha. Não é orelha o nome disso? Na aba aqui do livro, na abinha. Então ele que fundou a cidade de Matão, né? E foi o primeiro intendente, chamava de intendente geral, né? Hoje é uma prefeitura que tem lá, tem um prefeito de Matão. Em 1904, toma contato com o espiritismo. Então, de 68 para 98, 30 anos.
Com 36 anos ele toma contato com o Espiritismo. E a partir daí foram a partir daí foram 34 anos como espírita convicto, de 1904 a 1938, onde o mesmo tempo em que se dedicava à divulgação do espiritismo, exercitava a prática da caridade. Fundou o Centro Espírita Amantes da Pobreza, atualmente Centro Espírita O Clarim, em 15 de julho de 1905. Um mês depois, o jornal O Clarim. E em fevereiro de 1925, a Revista Internacional de Espiritismo. Lembra, Adilane, que o Altivo mandou pesquisar na Revista Internacional de Espiritismo? Hã? A revista lá no meu tem, não tem? A gente precisa, quem está nos ouvindo, dessa revista. Da revista de que ano? 1939, eu acho. 39? A Revista Internacional de 1939. Mas nós vamos, 31, a gente vai, quem tiver, entra em contato conosco. Então ele fundou a Revista Internacional de Espiritismo, escreveu 16 obras doutrinárias, entre elas A Vida no Outro Mundo, Gênese da Alma e Médiuns e Mediunidades. As várias edições desta obra demonstram a sua boa aceitação, a atenção que lhe têm dispensado os estudiosos de espíritos de boa vontade. É sinal de que este livro, representando o espírito do cristianismo, longe de constituir uma obra de princípios dogmáticos, de um credo personalista, leva o leitor a estudar os ensinamentos de Jesus, não só sob o ponto de vista religioso, como também moral, filosófico e científico. Então, está a apresentação aqui do nosso irmão Caibar Schutel. Nós abrimos a primeira página e tem aqui um pequeno parágrafo aqui que ele escreve aos guias espirituais e protetores dele. Então é intitulado assim: A meus guias e protetores espirituais. Como poderia eu escrever os ditames contidos nesta obra sem o vosso paternal auxílio? Aceitai como uma homenagem de amor que me ensinastes a cultivar os meus melhores préstimos ao vosso labor. Caibar. Ele presta uma homenagem a um amigo, Luiz Carlos de Oliveira Borges, e sua digna esposa, Maria Elisa de Oliveira Borges. Aí ele assina: Caibar Schutel, Matão, janeiro de 1928. Aí a gente tem um sumário intitulado o sumário, que começa como Epístola a Jesus, um preâmbulo, e ele começa a interpretação das parábolas. Então vamos lá. Epístola a Jesus. Mestre Senhor. Pode ler, Adilane. Após longos anos de lutas e de esforços dedicados à difusão da Tua Palavra Redentora, chegamos a realizar uma das nossas maiores aspirações: dar a publicidade
esta despretensiosa obra que cremos encerrar os princípios doutrinários que motivaram a tua vinda a este mundo e cujo único escopo é dar uma interpretação clara e suscita da tua inigualável doutrina. O tempo, esse grande iconoclasta que derrui monumentos e devasta metrópoles, que assiste ao ritmo cadenciado do camartelo. O que é isso? Camafeu. Não, camartelo. Camartelo. É aquele martelo grande. Olha só, que vai batendo. Iconoclasta. O que é iconoclasta? O que é? Eu não sei também, eu estou vendo aqui. Ah, tá. Termo iconoclasta é composto de dois radicais da língua tal. É aquele que destrói imagem. Então, quando ele diz assim, o templo, esse grande iconoclasta que derrui monumentos, então, é o que destrói. Iconoclasta é o que destrói, ó. Sim. Aquele que destrói. Metrópolis, que assiste ao ritmo cadenciado do camartelo do progresso. Camartelo. O que significa camartelo? O que significa camartelo? Então aqui ele veio explicando. É instrumento semelhante ao martelo, menor do que a marreta, usado por pedreiros e canteiros operários. Então, Tem de um lado a cabeça achatada para bater e do outro chafranto pontiagudo. Então é um martelo, né? Eu falei um martelo grande, mas é um martelo menor do que uma marreta. É um martelo grande porque ele é maior do que o martelo e menor do que a marreta. Então, o tempo, esse grande destruidor que derruiu monumentos e devasta metrópoles, que assiste ao ritmo cadenciado de um grande martelo do progresso, a sucessão das gerações e a transformação de mais sublimada ciência que o homem foi dado conhecer. Não teve até agora poder contra a tua doutrina sem mácula. Então ele está dizendo que o tempo não conseguiu destruir a doutrina de Jesus. verdade. Ele destruiu cidades, metrópoles, mas não destruiu a doutrina de Jesus. Tudo tem passado nestes 2000 anos na terra, quanto no céu, mas a tua palavra brilha como um sol sem ocaso, guiando as ovelhas tresmalhadas, os cordeiros perdidos do rebanho de Israel, à porta do aprisco, para restituí-los ao bom pastor. Continua. Pode continuar. Continua. De décadas em década. De década em década. As religiões que não são de tua autoria sentem diminuir o seu poder. Antes, os embates da verdade, que eles estreita as veredas. As ciências de concepção humana também vêm esboroar-se no decorrer do tempo. Os seus mais aprimorados dogmas. Tudo tem passado como os ventos, as águas e as nuvens que se desvanecem, mas a tua palavra permanece. Os teus ensinos
tornam vulto, tomam vulto, os teus feitos se rememoram, mesmo após séculos e séculos da tua estadia neste mundo. E ainda, Senhor, o que mais admirável nos parece é a difusão do Espírito dessa doutrina no seu monumental complemento, erguendo a nossa humanidade das regiões das trevas para as amenas paragens da luz, da imortalidade. Então, o que ele está dizendo aqui, nessa epístola a Jesus, né? Uma epístola é uma pequena carta, né? A Jesus, que o tempo tem passado, destruindo cidades, monumentos, mas a palavra de Jesus continua firme, imorredoura, e mais, que o espírito dessa doutrina difunde, né? É a difusão do espírito dessa doutrina por toda a humanidade. Aí ele continua: mas todos esses fatos grandiosos, todo esse movimento acelerador do progresso humano constam dos teus vaticínios, estão previstos no teu Evangelho. Aquelas letras memoráveis com que teus discípulos traduziram o teu pensamento, a eles confiado para que fizessem repercutir através dos séculos e das gerações. Aí estão, gravadas nas páginas do livro da vida, escritas em todos os idiomas e reclamando a atenção de todos. Porque, na verdade, chegaram os tempos de cumprir-se a tua palavra em toda a linha, auxiliada com todo o poder pela manifestação categórica dos teus servidores. Continua. Pode ir. Senhor. Aí embaixo. Pode ler assim. Senhor, sabemos que, como prometestes, continuas entre nós, não em matéria corruptível, mas em espírito vivificante, a selecionar as ovelhas do teu rebanho, deixando à esquerda as que parecem ovelhas, porém mais não são que lobos devoradores. Sentimos a força da tua grandeza e o poder do teu amor inesgotável. Precisamos continuar a receber os influxos das tuas graças, pois sem eles nada seremos. Que o Espírito Consolador, sob teus auspícios, se venha consubstanciar nas elucidações deste livro, para que ele produza os efeitos desejados. Que a vida estenda seus horizontes àqueles que nos lerem, para que possam entrever seus destinos imortais. Ajuda-os a vencer os abismos, resguarda-os dos inimigos. Que a milícia apocalíptica, montada em alvos corcéis, os auxilie a abater barreiras, a vencer dificuldades, a destruir empecilhos, para que gozem do teu imaculado aconchego. Recebe, Senhor e Mestre, o mais intenso tributo de gratidão e de amor. Caibá. Bonito, né? Para mim é um preito de gratidão aqui, muito bonito. Então esse é o nosso Caibá. Agora a gente tem o preâmbulo do livro, né?
Então, antes de entrarmos propriamente nas parábolas, né, a primeira parte, a gente vai falar aqui do preâmbulo. Aí ele começa. A luta entre o espírito e a matéria parece vir de tempos imemoriais. Basta passar um relance de vistas na história para que nos convençamos das transformações sucessivas por que vem passando o nosso mundo, acionado sempre pelas potestades superiores, às quais está afeta a direção do nosso planeta. E é justamente quando o jugo se torna mais pesado, aí a Adilane leu sobre o jugo leve, né? O fardo leve, o jugo suave. E é justamente quando o jugo se torna mais pesado, quando o caráter se deprime, quando a materialidade invade e domina a família e a sociedade, que os seres invisíveis acentuam a sua ação para ganharmos na senda do progresso o tempo perdido em vãos holocaustos que só serviram para assinalar nosso atraso espiritual. Foi uma época semelhante à nossa, em que a humanidade havia descambado para o terreno acidentado do fanatismo, da superstição e do materialismo, que o céu se fez ouvir pelo seu maior expoente, pelo seu mais lídimo representante. Foi essa época que se encarnou entre nós o grande Espírito que conhecemos por Jesus Cristo. Enviado com determinada missão, o divino Messias, desde o seu nascimento, manifestou poderes superiores que o exalçaram nos momentos de dúvidas e vacilações quanto à sua real grandeza aos olhos dos que cercavam. Todos esses fatos terceiro parágrafo. Todos esses fatos, tidos como miraculosos pela ignorância popular e pelo autoritarismo clerical, não eram mais do que provas objetivas dos atributos do Espírito, magnificamente sintetizadas no Filho do Homem. Vai, continua. As vozes do augúrios, os cânticos, as revelações, as manifestações em sonhos, as materializações, as maravilhas diversas, os fatos de ordem psíquica e extrasensorial, saindo dos sentidos físicos, dos 5 sentidos, narrados nos evangelhos, constituem o caráter positivo da religião de Jesus. A palavra do Cristo, em todos os seus princípios, e sancionada pelo Espírito, afirma a vida além do túmulo. A sobrevivência do homem após a transição que chamamos morte. É por este distintivo que ela se tornou querida e respeitada, até mesmo dos negadores mais renitentes. Não é o timbre moral da doutrina que faz o adversário
os adversários curvarem a cerviz ante a palavra de Jesus, mas sim os fenômenos de ordem física e intelectual que reluzem nas páginas dos evangelhos. Fatos que, digamos de passagem, com maior ou menor intensidade, nunca deixarão de se produzir desde tempos imemoriais até a época em que nos achamos. Na verdade, que seria do cristianismo sem as curas, sem as manifestações diversas, sem as aspirações? Não passaria de uma religião como as demais, culturais, dogmáticas, especulativas. Dá para explicar um pouquinho, senhor? Dá. Então ele está dizendo aqui, nesse último parágrafo, o que seria do cristianismo sem as curas que Jesus fez, né? Sem os chamados milagres. Senão não seria mais do que uma doutrina dogmática, cheia de dogma, especulativa. Ele falou ali no início da palavra do Cristo, e em todos os seus princípios, sancionada pelo Espírito, afirma a vida além túmulo, a sobrevivência do homem na transição do que chamamos morte. E o próprio Cristo, ele, além de falar, ele mostrou, aparecendo após ser enterrado no túmulo, ser colocado naquele túmulo de pedra, aparecendo a Maria Magdala, aparecendo aos apóstolos, aparecendo a muita gente. O que ele estava querendo dizer com isso? Olha, ele não disse que a vida continua, que não existe morte, e diante de tudo isso aí, todos os adversários, dizer assim, não é o timbre moral da doutrina que faz os adversários curvarem a cerviz ante a palavra de Jesus, mas sim os fenômenos de ordem física e intelectual. Todos dobram, curvam a cerviz. O que é a cerviz? É o pescoço, né? Que é atrás do pescoço, porque é um fenômeno transcendental. O Espírito aparecer a várias pessoas, ele ratificando tudo que ele disse. Aí ele continua aqui, onde você parou. Que seria do cristianismo sem o cântico dos Espíritos, anunciando aos pastores das cercanias de Belém o nascimento do menino Jesus? Sem os sonhos proféticos de José, sem a transmutação da água em vinho nas bodas de Caná, sem a multiplicação dos pães e dos peixes, sem a dominação dos elementos do mar da Galileia, sem as aparições de Moisés e Elias no Tabor. Que seria do cristianismo sem as manifestações físicas e consecutivas de Jesus por 40 dias após a sua morte, sem a explosão do Pentecostes e as portentosas manifestações que se deram por intermédio dos apóstolos, segundo narram os Atos, desde a primeira à última página? Que seria do cristianismo sem o resplendor do caminho de Damasco? Né? Então, todos esses movimentos transcendentes, né, os sonhos, as curas, o acalmar dos fenômenos da natureza, a transformação de Paulo de Tarso no caminho de Damasco, o que seria do cristianismo? Ele se apagaria, como muitos profetas se levantaram e se apagaram ao longo desses milênios todos. A religião não pode ser manifestação platônica, a serviço dos cultos, dos dogmas de qualquer igreja. Não é monopólio de determinado povo ou raça.
É um apelo à razão e ao sentimento e conduz o espírito a destinos ignotos, mas imortais. Vai muito além de tudo isso, né? Continuando, né? A religião não se limita a um só mundo, a um só planeta. Tem caráter universal. É muito mais do que os sacerdotes proclamam, muito mais do que as igrejas concebem. Esta fora do está como é que é isso aí? Esta fora do tempo e do espaço, Está fora do tempo e do espaço. sem deixar conduta de abranger os mundos e os sóis que se equilibram no éter. Então, peraí, vamos lá. Ele disse que a religião, ela não se limita só aqui à Terra, o planeta Terra. Ela é universal. Então, se ela é universal, ela está muito além dos sacerdotes, das igrejas, dos dogmas que se concebem nessas igrejas. E se ela é universal, ela está fora do tempo e do espaço. Aí ele colocou aqui, de se abranger em mundos e sóis que se equilibram no éter, né? No mundo invisível para nós. Por que que é universal? Então, a gente já sabe que a vida existe em todos os mundos e planetas que o universo sustenta. A gente imagina esse universo infinito, né? A gente não tem palavras para definir o universo, que a gente não sabe o tamanho. Então Jesus veio trazer o que? A lei de amor. O amor. O amor. Falou e exemplificou sobre o amor. Veio falar da vida futura, que a vida vai além do corpo físico. Isso vale para qualquer lugar do universo. Todas as criaturas de Deus são espíritos imortais, tendo um corpo dessa forma ou de uma outra forma mais aperfeiçoada, em Marte, em Vênus, em Júpiter, na galáxia de qualquer, no planeta dessa galáxia ou de outras galáxias, é sempre um espírito imortal, filho de Deus. E o que rege isso tudo? A lei de amor. Então a lei do amor é universal. O amor a gente pode falar dentro, fora e acima de toda e qualquer religião. O amor que une a todos nós. E imortais. Somos todos, acreditando ou não na imortalidade da alma, somos imortais. Somos espíritos imortais. Isso também é universal, não vale só para o planeta Terra. Por isso que ela não pode estar encerrada num templo, nas mãos de um sacerdote, de alguém que queira manipular esse conhecimento. Não. Por isso nós estamos aqui lendo, estudando, divulgando essa doutrina, para que outros pensem, abram seus pensamentos, meditem sobre essas verdades, sobre essa filosofia e nos ajudem, né? Se coloquem, vamos juntos interpretar o Evangelho de Jesus. Por isso, aqui estamos todos nós. É uma ideia para o universo. Como ele diz, a religião não se limita a um só mundo, a um só planeta. Tem caráter universal. É muito mais do que os sacerdotes proclamam, muito mais do que as igrejas concebem. Está fora do tempo, do espaço, sem deixar, contudo, de abranger os mundos e sóis que se equilibram no éter. Para que tenha caráter eterno, precisa conter o infinito sem a dependência da vontade humana e sem estar circunscrita a uma família, a um povo, a uma nação, a um mundo.
Então, mesmo nos países totalitários que proíbem falar de Jesus, que proíbem a religião, sendo a religião o Estado, mesmo ali, tenham certeza absoluta de que milhares, milhões de pessoas têm essa ideia inata dentro de si, porque todos são espíritos imortais. Todos têm essa ideia inata de que não perecerão. Podem, e muitos que conseguiram ter acesso ao Evangelho de Jesus, secretamente professam esse Evangelho. Escondido de todos, porque para o pensamento não tem como você colocar peias no pensamento. Não tem como você impedir o outro de pensar, de sentir, e com isso praticar aquilo que ele pensa. Uma religião que circunscreve a existência das almas e a um mundo como o nosso, criadas ao nascer dos corpos e com o seu futuro fixado entre as alternativas de um inferno perpétuo, de um estado paradisíaco no céu abstrato, não pode orientar aqueles que sentem o coração palpitar para a imortalidade. Não pode ser verdadeira. Por isso que a religião fez muitos descrentes. Aqueles que pensavam, aqueles espíritos que pensavam, não aceitavam ser conduzidos sobre a vara da religião, passavam a ser descrentes. Daí feito muitos materialistas, porém os mais amadurecidos não acreditavam no Deus da igreja, e sim no Deus como acreditamos hoje, um Pai Criador do céu e da terra, de todo o universo, um Deus que não há nada de humano nele, e sim um Deus, uma inteligência suprema, a causa de primeira de todas as coisas. A verdadeira religião desperta altas aspirações e torna-se um liame entre as almas e Deus. Por isso não pode deixar de ter caráter permanente no tempo e fora do tempo, no espaço e fora do espaço. Como explicar a permanência da religião nos reinos de Plutão, onde as almas dissuadidas de toda a misericórdia, sem mais esperança de salvação, permanecem no sofrimento mais astróis, em meio a dores e lamentações, choros e gemidos. A religião cuja insígnia. Que palavra é essa? A religião cuja insígnia é o amor. A insígnia é um brasão, um lema. Insígnia. Insígnia. Eu tinha minhas insígnias aqui quando eu era militar, entendeu? Ah, entendi. Representa um posto, representa... isso é insígnia. Mas a gente vê aqui no dicionário que não custa nada, né? O que é insígnia? Sinal distintivo que é atributo de poder, né? De dignidade, de posto, de comando em função. Como eu disse, eu tinha minha insígnia. Uns têm no ombro, no braço, função que representa função, comando, classe, corporação. Isso é insígnia. Então, tá, aí o que ele está dizendo aí dessa palavra? Ele ainda colocou aqui na Marinha, e vai falar aqui do militar, né? Distintivo, símbolo, emblema, divisa, estandarte, isso é insígnia. Então o que ele está dizendo aqui? A religião cuja insígnia é o amor, o estandarte é o amor, né? Demonstra
atributos divinos de bondade, de misericórdia, de sabedoria. Portanto, não pode sancionar as concepções absurdas e ilusórias como que pretendem apresentá-la àqueles que se Com que pretende apresentá-la àqueles que a adstringem aos dogmas de concílios. Adstringe é falar, Adstringente, que dilui, que dilui. fala dos... Aos dogmas de concílio, que são os dogmas, são verdades incontestáveis. O que são os concílios? Eram as reuniões que os bispos com o Papa faziam com a igreja e ali eles estabeleciam os seus dogmas. São vários os dogmas, são centenas de dogmas que a Igreja Católica possui, por exemplo. Como outras religiões também têm seus dogmas. Então ele está dizendo, portanto, não pode sancionar as concepções absurdas e ilusórias com que pretendem apresentá-la àqueles que se adstringem aos dogmas de concílios, às resoluções de uma maioria ocasional, cujo artigo de fé constitui a antítese da revelação do Sinai. O que é a antítese da revelação ilusória, revelação do Sinai? A revelação do Sinai são os 10 mandamentos. A antítese é o que é o contrário. Fala o contrário que o mandamento, os 10 mandamentos que tem lá, né? Da revelação messiânica. Aí vem a revelação. O que é a revelação messiânica? A revelação de Jesus. E da revelação espírita. Então, a antítese dessas 3 revelações, a de Moisés, a de Jesus e a de Espírita, o contrário a isso, é que ele está dizendo, não é uma religião que a gente possa aceitar, exemplificando os ascendentes da verdade, livre de todas as obliterações humanas. Então isso tem que estar livre das nossas concepções, das concepções humanas. De fato, se nos dermos ao trabalho de recorrer à história religiosa dos povos em sua feição primitiva, quer se tratem dos povos do Oriente ou do Ocidente, nos convenceremos de que toda essa gente que com seu trabalho e sacrifício preparou o nosso mundo para que nele se estabelecessem grandes empresas e nobres cometimentos, vivia na religião natural, religião, aliás, revelada em sua forma progressiva, como acontece nos demais ramos do saber humano. Religião baseada na imortalidade, revestida de substanciosos fenômenos demonstrativos da sobrevivência num mundo além do nosso, daqueles que aqui viveram e que pelo seu trabalho e sentimentos afetivos constituíram famílias, ou ao menos se acharam entrelaçados entre si por vínculo de amizade. E é esse fato que vem produzindo permanentemente de geração em geração e tem servido para alimento nos corações, a fé no futuro, a confiança em nossos destinos promissores. É esse fato que abre clareiras à nossa esperança e impulsiona, embora lentamente, o princípio de fraternidade que nos faz voltar as vistas para o incomensurável, para Deus. Excluamos da história
todos esses fenômenos supranormais e psíquicos, essas aparições e vozes, esses augúrios, essas manifestações variadas, e a religião desaparecerá, porque toda essa fenomenologia, estando dentro da natureza e revelando-se sobre o domínio da lei natural, é que dá o caráter divino à religião, sobre cujos influxos se produzem os fatos, letras vivas, cartas escritas pelo dedo de Deus, como todas as outras manifestações da criação, para que nos instruamos e nos agradeçamos com as suas lições. Por isso disse sabiamente o filósofo: a religião não se baseia unicamente na teoria, mas sim na história, na filosofia, nos fatos. Então ele está dizendo aí, ó, que se a gente recorrer à história, vamos ver que no princípio de tudo, a religião era revelada naturalmente. Nas histórias, Então, a religião estava na natureza e ela vem sendo revelada de forma progressiva à humanidade. Retirando esses fatos da natureza, esses fatos naturais, a religião irá perecer. E ele conclui dizendo aqui, ó, a religião não se baseia unicamente na teoria, mas sim na história, na filosofia dos fatos, na filosofia, nos fatos. Então a gente vê Jesus, por exemplo, trazendo a sua história contada pelos apóstolos, porque ele não escreveu nada, e toda uma filosofia e todos os fatos de curas, de fenômenos da natureza, de materialização do seu espírito. Aí você não tem como duvidar, porque é baseado em tudo isso. ela não é uma teoria, né? Mas sempre foi assim, desde o princípio. É. Então, por que você quer segregar a religião na tua igreja, no seu mundinho íntimo? Os fatos são o tudo da religião. Os fatos, as curas, tudo isso que nós falamos, a aparição de Jesus, os fatos são o tudo da religião, como também da ciência e da filosofia. Que é a ciência sem fatos? Como conceber a química sem a reação probante dos seus princípios? A física sem fenômenos de equilíbrio, atração e etc. A botânica sem plantas, a zoologia sem animais, a fisiologia sem o corpo humano, a astronomia sem a estrela, sem as estrelas, os planetas, os asteroides e cometas. Então, assim também é a religião, né? São os fatos, tem que ter fatos. Assim também como conceber a religião sem os fatos que lhes servem de arrimo e que vêm demonstrar a existência da sobrevivência da alma, o seu progresso, a sua evolução contínua, os seus grandiosos surtos para a sabedoria e o amor. Terminou? Continua, Encarando sobre todos os aspectos os fatos chamados supranormais, metafísicos e metapsíquicos, todos eles são outras tantas pedras fundamentais que sustentam o grande edifício a que chamamos religião. Sejam quais forem os nomes com que os fatos se apresentem em suas múltiplas modalidades,
não deixam de ser fenômenos, efeitos cuja causa não pode ser outra senão a alma, princípio inteligente, que está fartamente provado, atua independentemente do corpo carnal. E aí estão os estudos do magnetismo, do hipnotismo, do sonambulismo lúcido, provocados ou espontâneos, que falam bem alto, confirmando o que apenas era um vislumbre à nossa inteligência acanhada. Cientificamente falando, não há um só fato de caráter inteligente que seja alheio ao domínio do espírito, ou, em outros termos, que não possa ser explicado pelo animismo ou pelo espiritismo. Mas não são só estes fatos positivos que vêm em apoio da nossa tese. Também as manifestações inteligentes de qualquer natureza, ainda as que se apresentam como fenômenos mínimos, por exemplo, a sabedoria precoce das chamadas crianças Prodígios. denunciando a preexistência do espírito, dão muito que pensar àqueles que já cogitam no motivo real das coisas e se esforçam por sondar os enigmas da psique. Se penetrarmos então nesse labirinto das manifestações espíritas, aparições dos mortos, comunicações dos espíritos, como resolver esses eternos problemas, esses enigmas sem a religião da imortalidade, essa mensageira que nos vem guiar para vermos tudo como em verdade devemos ver, que nos esclarece com todas as suas vozes. Repetimos o conceito filósofo, hipótese. É um termo em latim. Não, Hipótese não formulamos hipóteses, pois não se deve fazê-lo em matéria de religião. Respingando nesta seara, sem dúvida a mais profícua de todas as que foram legadas à humanidade, é de nosso dever aproveitar toda a substância que a mesma contém, para com ela saciar a fome de saber que devora os espíritos, concorrendo para o cumprimento dos mais altos deveres. Explica um pouco isso e vamos terminar, né? A gente vai parar por aqui e vamos terminar esse preâmbulo semana que vem. Faltam apenas umas 3 páginas e depois a gente entra nas parábolas. Então ele está aqui dizendo, trazendo fatos que afirmam as coisas transcendentais da religião, né? Que ela tem as suas manifestações inteligentes. Então ele cita as crianças prodígios, que mostra a pré-existência da alma, mostrando que espíritos são esses, que são crianças prodígios, crianças que trazem um vasto conhecimento. Muitas delas até lembram de vidas passadas. E a gente penetrando cada vez mais nas manifestações espíritas, nas aparições dos mortos, nas comunicações, tudo isso vem, as vozes que vêm de todos os lugares, vêm ratificar a crença na imortalidade da alma, de que a vida continua. A semana passada, essa semana, hoje é domingo, é o primeiro dia da semana, né?
Então foi um dia dessa semana que passou, eu não sei se foi terça-feira, nós estávamos estudando aqui o Evangelho, essa última terça-feira, e estávamos falando aqui do Espírito, cara, estamos na doutrina espírita, nós fizemos um preâmbulo, acho que você estava aqui, Carmen, na terça-noite no Evangelho, não estava? Aí tinha ali um casal que veio pela primeira vez, e quando terminou tudo, o rapaz me perguntou, vem cá, como é que você confirma que tudo isso é verdade, tudo que você falou? Alguém veio de lá para dizer alguma coisa? Algum morto veio pela primeira vez numa casa espírita, né? Então olha a pergunta dele, bem básica, né? Alguém já veio de lá para contar alguma coisa? É o que mais teve na história da humanidade. É o que mais vem, né? É o que mais vem, é o que nós estamos estudando aqui. A história mostra isso. A história mostra isso. E agora, mais do que nunca. Então é uma pergunta em que a pessoa está completamente alheio às coisas do espírito, à vida espiritual. Mas já deu um passo, né? Veio à casa espírita e me fez a pergunta. Então, como ia ter que conversar muito, nós já estávamos terminando, já era noite, eu o orientei a vir estudar o que é o Espiritismo, que a gente responde todas essas questões, né? Nós temos o estudo aqui do que é o Espiritismo. Então a gente agradece a paciência de vocês, nós lemos muito hoje aqui. Isso aqui é muito bom quando a pessoa fixa, que nem eu fui da igreja evangélica, então lá eles põem na cabeça da gente que você vai morrer e vai ficar lá, deitado, esperando até Jesus voltar, para tocar trombeta e você ressuscitar. Foi isso que o Caibá colocou aqui atrás. Essas religiões dogmáticas falando do inferno ou um céu beatífico. Então a gente vai continuar semana que vem. E como estávamos dizendo, agradecemos a paciência de vocês. Nós lemos muito, mas é uma leitura edificante, importante. Vocês ouçam em casa ou busquem ter o livro que estamos estudando, né, Parábolas e Ensino de Jesus. Então que Jesus nos abençoe a todos. Vamos à nossa prece final. Vai, Edilene. Agradecemos a Deus, agradecemos a espiritualidade que nos conduziram nesse estudo, agradecemos o Espírito Caibá por essa leitura, agradecemos o entendimento, agradecemos por nós, pelos desencarnados e pelos ouvintes. Agradecemos por todos, em nome do amor que vibra nessa casa. Agradecemos o seu altivo e a dona Lurdinha, as irmãs queridas. Agradecemos todos vocês, guias espirituais, trabalhadores desta casa. Agradecemos em nome de Jesus, mas acima de tudo em nome de Deus. Em nome desses espíritos amigos citados pela Dilane, em nome do amor que vibra nesta casa, em nome do nosso amor, minha querida, minha amada, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus acima de tudo, e damos por encerrado os estudos da manhã de hoje. Graças